Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima tarde de terça-feira, né? Para a glória de Deus. Amém? Amém. A palavra hoje está lá em Gênesis 1, 27. Amém? Livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis 1, 27, né? E vamos então tocar um louvor para depois nós falarmos desta palavra. Vou deixar pra trás a velha vida. Eu não era feliz. As águas eu vou mergulhar. Todo meu amor vou me entregar. Uma nova vida vai começar. Nos braços do Senhor vou me entregar. Hoje sou feliz. Vou deixar pra trás a velha vida. E eu não era feliz. Nas águas eu vou mergulhar. Todo meu amor vou me entregar. Uma nova vida vai começar. Nos braços do Senhor vou me entregar. Jesus deixou pra nós um exemplo de vida. João Batista batizou Jesus. Estamos na velha vida e nascemos como uma nova criatura. Jesus deixou pra nós um exemplo de vida. João Batista batizou Jesus. Estamos na velha vida e nascemos como uma nova criatura. O céu está em festa, uma nova vida vai começar. Entreguei a Cristo, nosso Salvador. Uma nova vida vai começar. Entreguei a Cristo, nosso Salvador. Entreguei a Cristo, nosso Salvador. Glória a Deus, aleluia. Se entregue a Cristo, né? Nosso Senhor e Salvador. Amém? Amém. Vamos então orar, amados. Vamos consagrar essa live ao Senhor. Amado Deus e poderoso Pai, consagramos esta live a Ti, ó Pai, para Te agradar, Te adorar, bendizer e exaltar o Teu nome. Ó Deus, que hoje essa palavra possa ser a verdade que os Teus filhos, que nós tanto necessitamos ouvir e saber, meu Pai. Que a tua palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Em nome de Jesus, Senhor, que a palavra venha nos edificar, consolar, exortar, que ela cumpra, Senhor, o papel dela, que ela não volte vazia, em nome de Jesus. Amém e amém. A palavra de Deus, com toda certeza, não volta vazia. Deus tinha me dado essa palavra já há alguns dias, mas eu estava meditando, né, pensando sobre ela, pensando o que Deus queria me falar com esta palavra. Então, Gênesis 1:27 diz: criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Então, Amém. Gênesis
1:27 está dizendo: criou Deus o homem à sua imagem. Então, homem e mulher foram criados à imagem de Deus. E o que isso fala para nós? O que essa palavra, o que Deus está querendo falar com isso nesse dia de hoje para nós? Amados, a Bíblia nos diz, lá em Efésios, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, contra as obras do maligno, contra o diabo e seus demônios. Então, o que eu quero começar dizendo é que o inimigo, ele luta, e luta muito para que você não entenda que você é filho de Deus, que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas não só criado à imagem e semelhança de Deus, como por meio do sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz, você recebeu uma identidade de filho de Deus, né? E a você foi dado, amém? Quando você se entregou para Jesus, você aderiu à sua identidade de filho de Deus, você tem uma identidade no mundo espiritual. E é essa identidade que Deus te deu que o diabo luta todos os dias para que você não se enxergue como você deveria se enxergar. Então, o livro de Tiago 4:7 vai dizer: portanto, submeta-se a Deus e resista ao diabo e ele fugirá de vós. Mas nós precisamos, como filhos de Deus, como aqueles que aceitaram nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como seu Senhor, nós precisamos ler esta palavra e buscar saber o que nós somos diante de Deus. Se a palavra de Deus diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e que é a nossa fé em Jesus Cristo, que nós já aceitamos Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, e por meio da nossa fé em Cristo nós tivemos acesso ao Pai, recebemos o poder de sermos chamados filhos de Deus, nós precisamos entender que essa é a nossa identidade e não esquecermos mais da nossa identidade. O que o diabo fez com Jesus quando Jesus foi dado a ele a missão de vir, de ser sacrificado na cruz, e em todo o tempo o diabo tentou fazer com que Cristo entendesse que ele não era filho de Deus, né? Vocês viram que o diabo tentou dizer para Jesus: faz isso, faz aquilo outro, direcionar Jesus a sair do propósito, a sair do direcionamento que o Pai havia dado para ele. Mas Jesus não tentou provar nada para o diabo, porque Jesus sabia qual era a identidade dele. Ele sabia que era filho do Pai. Nós não precisamos provar nada para ninguém. Não precisamos provar que somos filhos de Deus. Porque Satanás, ele tentou o tempo inteiro, em toda a história, se nós olharmos filmes, se nós lermos a Bíblia, a respeito da chegada de Jesus na Terra, o diabo tentou a todo momento desfigurar, né? Dizer que Jesus não era o Messias, que Jesus não era aquele que já havia sido anunciado através das profecias, porque o diabo vai tentar o tempo inteiro nos criticar, nos bombardear com críticas, nos bombardear com elogios falsos, nos bombardear com pessoas que vão nos difamar, nos caluniar. E como nós reagimos diante de críticas, diante dessas confusões, diante de problemas que o inimigo às vezes fomenta na mente das pessoas para que as pessoas venham a nos atacar, né? A luta não é contra carne e sangue, mas no filme ali de Jesus, né, da crucificação, nós vemos claramente, e também por meio da palavra, porque o que está lá no filme está na palavra de Deus. Também por meio da palavra de Deus nós vemos que o diabo, o mundo que nós vivemos foi entregue a ele. Então ele rege este mundo, ele governa. O governo do mundo foi entregue a Satanás. Então existe um sistema já corrompido e aqueles que não estão em Cristo Jesus não têm força, não têm esse poder e autoridade que Jesus conferiu a nós, filhos de Deus, para resistir. Mas muitos de nós cristãos, às vezes, também não resistimos e cedemos às tentações e cedemos à influência dos diabos, dos demônios.
Então, meus amados, Jesus Cristo lhes deu autoridade. Lucas 10:19 diz que eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada lhes causará dano. Só que acontece que antes de nós usarmos essa autoridade, nós precisamos nos submeter a Deus. Precisamos resistir ao diabo, porque ele vai tentar dizer que você não é filho, assim como tentou com Jesus. Porque se Jesus não entendesse que ele era filho, ele não conseguia cumprir o propósito, ele não conseguiria chegar até o fim da missão dele. E é por isso que o inimigo luta tanto para nós não entendermos que fomos criados homem e mulher à imagem e semelhança de Deus. Enquanto o inimigo esconde essa verdade de você, você vai fracassando na vida, você não vai entendendo qual é o propósito, qual é a missão, o que Deus tem para você, e você não vive a totalidade e a integridade da promessa, daquilo que Deus tem para você. E muitos estão assim, perdidos, porque estão fora do propósito, fora da vontade de Deus. Amém? E muitos estão, a minha missão é vir pregar o evangelho, mas tudo que lhe é oferecido, um caminho, um atalho que lhe é oferecido, ele deixa de pregar a palavra e vai louvar. Aí não vai, fora do seu propósito, você não vai conhecer o mais de Deus, aquilo que Deus tem a mais para você. Então, o conselho de hoje, meus amados, não deixe, cuide para que o inimigo não distorcer a sua identidade, não distorcer a sua imagem de filho de Deus, porque é como filho de Deus, é submetendo-se a Deus, que essa autoridade, esse poder, autoridade e poder serão conferidos a você, para que você venha romper na terra, porque a terra não é o lugar dos filhos de Deus. O nosso lugar é na glória com Cristo, para onde nós iremos. Então somos seres espirituais tendo uma experiência terrena, né? E pensa que Jesus foi difamado, que Jesus foi caluniado, que Jesus disseram que ele não era nada daquilo, mas ele não creu naquilo ali, ele não acreditou naquelas mentiras. E pensa como o diabo mente para nós, o que nós somos, como nós somos. Que nos foi conferido autoridade e poder. Não, ele vem, né, devagarinho, bonitinho, nos ataca e nós pensamos que não podemos resistir, que não podemos oferecer resistência. Nós pensamos que é esse tipo de vida que Deus tem para nós, mas não é esse tipo de vida que Deus tem para nós. Porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. O inimigo vem tentando te tirar da oração, tentando te tirar do entendimento da palavra, e o povo de Deus pereceu no deserto por falta de conhecimento. A Bíblia diz que meu povo não pereça por falta de conhecimento. Amém? Então deixa eu te explicar que no mundo natural você tem uma certidão de identidade, uma certidão de nascimento, você tem um RG, você tem um CPF, tudo que identifica quem você é. Então deixa eu te dizer algo que Deus revelou para mim quando eu chorei muito, quando me difamaram, me caluniaram, estão dizendo que eu sou isso, estão dizendo que eu sou aquilo. Deus fez descer diante dos meus olhos uma certidão de nascimento. E Deus disse assim: eis aqui no céu uma certidão de nascimento que declara que você é filha de Deus. Amém, amados? Talvez o diabo está tentando dizer que você não é filho, que você não é servo, que você não é de Deus, mas a palavra de Deus nos garante que fomos criados à imagem e semelhança, e por meio do sacrifício de Jesus Cristo nos foi conferido autoridade, nos foi conferido poder para nós resistirmos a toda a investida do diabo. Então, submeta-se a Deus, resista ao diabo. Busque em Deus saber qual é o seu propósito, qual é a sua missão. Não é fazendo as coisas de qualquer jeito, porque esse mundo já age do maligno. Esse mundo já tem um sistema falho, corrompido. Então não se corrompa, não se entregue ao sistema. Não se entregue às coisas deste mundo. Renove a sua mente em Cristo Jesus. Renova a mente.
Então não deixe a oração, não deixe de ler a palavra, busque ler a palavra, busque conhecer. Então o diabo luta para te tirar da intimidade, o diabo luta para que você, ao invés de santificar, seja profano, para que você peque, para que você viva nessa vida de mediocridade, para que você não entenda o seu propósito, para que você se corrompa, para que você... O diabo tenta criar um atalhos. Deus não tem atalhos para nós, Deus tem um caminho reto que leva a Cristo. Deus tem portas estreitas por onde nós devemos entrar. Deus te chama para resistir ao diabo. Muitos estão buscando entender qual é o seu propósito, mas o diabo consegue enganá-las, mentir para elas, e elas não rebatem as mentiras, elas não rebatem os enganos, elas não rebatem os ataques, elas não resistem ao diabo. O que aconteceu com Jesus no deserto? Jesus foi tentado inúmeras vezes. Satanás desistia? Não, ele não desiste. Todos os dias ele vai tentar derrubar quem está de pé. O diabo só tenta derrubar quem está de pé. Se está de pé, permaneça de pé, mas busque submeter-se a Deus. Nós não vamos longe pela força do nosso braço, pelos nossos desejos, pelas nossas vontades. Jesus Cristo disse: eu vou para o Pai, mas eu vos darei o Espírito Santo e ele ensinará todas as coisas. Então submeta-se a Deus, submeta-se ao Espírito Santo, que é o teu ajudador, que ele te ensina. Ele ativa em você os seus dons, os seus talentos, porque sobre sua vida foi depositado dons, talentos, mas você só vai ter essa autoridade. Eu oro, eu quero orar, eu quero ver Deus agindo na vida da pessoa. Ei, meu amado, Deus só escuta a oração daqueles que estão buscando se santificar. Deus escuta a oração daquele que é justo. A oração do justo tem muitos seus efeitos, está na palavra. Mas eu preciso estar alinhado, eu preciso estar me submetendo a Deus. Eu quero louvar, eu quero que as pessoas sejam libertas. Quero curar através do meu louvor. Então submeta-se a Deus. Resista ao diabo. Submeta-se a Deus. Ore mais, leia mais a palavra. Conheça a verdade. Não aceite ficar preso em cadeias espirituais. Preso por meio de palavras, preso por meio de engano. Não aceite. Você não é só a imagem, você é filho. Você é filho de Deus. Deus te criou igualzinho a Ele para que você ande em santidade, para que você vive em intimidade, para que você conheça totalmente os planos de Deus para a sua vida, para que as promessas elas se cumprem, mas mediante a nossa obediência, mediante a nossa entrega, mediante a oração, mediante a quem nós somos em intimidade com Deus. Então não se preocupe que estão tentando mudar o que você é, o que você é diante de Deus, porque o que você é diante de Deus, você continuará sendo filho. Se você tem intimidade, você continuará tendo intimidade. Jesus não parou para responder que não era filho, Jesus não respondeu nada. Jesus pregou a palavra, Jesus ensinou os discípulos, Jesus escolheu homens falhos, pecadores, mas aqueles homens foram aprendendo com Jesus, aqueles homens conheceram o seu propósito. Uma vez a pessoa lá em cima disse assim no altar, né? Engraçado, obedece tanto a Deus, mas se você parar para pensar, todos os discípulos morreram de maneira trágica, um foi enforcado, outro foi arreda de mim, Satanás. Arreda de mim, Satanás, porque às vezes vem palavra do altar, né? Mas é o diabo que está falando, não é mesmo? E eu falava naquele dia exatamente sobre obediência, sobre que vale a pena ser obediente a Deus. Aí tem gente que vem dizer, não vale a pena ser obediente a não. Olha o discípulo tal morreu enforcado, olha o discípulo tal foi cerrado ao meio. Morreram, mas foram para Jesus, foram para a glória com Deus. Então, o diabo às vezes vai tentar dizer que não vale a pena ser obediente. O diabo vai tentar dizer que não vale a pena ter vida de oração, que não vale a pena rejeitar o pecado, que não vale a pena rejeitar o prato. Ei, sabe de nada não. Ele foi rebelde desde o início. Ele foi expulso do céu porque ele quis sentar na cadeira de Deus, ele quis dar ordem. Mas igual a Deus não há. Não há Deus igual o nosso Deus, o Deus que é forte, que é poderoso, que tem poder, que exerce o seu poder sobre céus e terra. É isso que nós temos que entender.
Ele nos deu o poder de filho, mas eu só vou conhecer tudo que Deus me deu, eu só vou romper, eu só vou ser aquilo que Deus disse, aquilo que eu recebi em profecia. Muitos recebem a profecia, mas eles não entendem por que a profecia não se cumpre, porque se cumpre mediante a minha obediência, mediante a minha submissão a Deus, mediante eu resistir ao diabo toda vez que ele quiser dizer que eu não sou filho, quiser distorcer a minha imagem, porque eu fui criado à imagem e semelhança. Muitos profetizam porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu vou fazer proezas e maravilhas assim, mas esquece do poder de Deus na sua vida, que você é a imagem e semelhança do Criador, e isso me chama a responsabilidade de eu buscar ser a imagem e semelhança do Criador, mas eu respeitar a autoridade, eu usar a minha autoridade, eu usar tudo aquilo que a Bíblia diz que eu preciso usar. Amém? Amém. Então, amados, reconheça, conheça-se, entenda a palavra de Deus, entenda qual é a sua identidade e resista até o fim, porque o inimigo ele vai continuar tentando nos tirar do caminho, tentando fazer com que nós sejamos escravos ao invés de filhos. E aqui ninguém é escravo de Satanás, aqui todos nós somos filhos e Deus nos deu poder e autoridade para nós repreendermos todo o poder do inimigo. Então, quando você entender isso, você não vai mais, né? Você não vai mais fazer o quê? Você não vai se entregar, você vai resistir. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos declarar o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e suas asas. E você encontrará refúgio, a fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome, e ele clamará a mim, eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa lhe darei, e lhe mostrarei minha salvação. Amém? Vamos orar então. Amado Deus e poderoso Pai, que nós possamos, Senhor meu Deus, conhecer a verdade, e a verdade nos libertará. Que nós possamos, Pai, com a ajuda do Teu Espírito Santo, nos submetermos a Deus, resistirmos ao diabo para que ele fuja de nós. Nós sabemos que ao aceitarmos nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, pelo sacrifício de Jesus, pela nossa fé em Cristo Jesus, nós recebemos, Pai, poder de filho. Nós recebemos a autoridade para pisar na cabeça de cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada nos causará dano, Pai. Pai, que eles possam compreender a Tua palavra, que eles possam resistir às mentiras, aos enganos, a todo o caminho, a todo o atalho que o inimigo cria para eles, Pai. Que eles possam lutar para entender que eles são filhos de Deus, criados à imagem e semelhança, homem e mulher. Então, Pai, em nome de Jesus, ajuda eles a não serem guiados pelas próprias vontades, pelo braço deles, Pai, mas sim te buscar em oração, sim conhecer a Tua palavra, praticar a Tua palavra, rejeitar o pecado, buscar a santificação. Que eles não usem de atalho, que eles não usem o caminho largo, Senhor, mas sim a porta que é estreita, a porta que leva para Jesus, a porta que leva à salvação. Pai, livra-nos dos enganos, das armadilhas, das ciladas do inimigo, que nós possamos, Pai, compreender que nós sim precisamos usar o poder e a autoridade que nos foi conferida como filhos de Deus, que nós venhamos a buscar mais de Deus, conhecer o nosso propósito, a nossa missão, para que nós venhamos a romper na terra com a ajuda de Deus, com a autoridade que nos foi conferido, Pai, que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, nos submeter a Ti, Deus, para que Tu reveles o nosso propósito, para que Tu reveles o que o Senhor tem para nós, para que nós não venhamos viver à margem daquilo que o Senhor já nos prometeu, que nós não venhamos viver
fadados ao fracasso, à derrota, fadados, Senhor, a sermos servos que não servem conforme o Senhor quer que nós façamos, conforme a tua vontade, Pai. Que seja feita a tua vontade no céu, na terra e em todo lugar. Pai, em nome de Jesus, derrama entendimento, derrama discernimento, Pai, aos teus filhos. Livra, protege e guarda de toda armadilha, de toda cilada, de todo engano, de tudo que o inimigo tem tentado, Senhor. Desfazer na mente deles que eles não são filhos de Deus. Eles são filhos de Deus e há aí no céu uma identidade, um documento espiritual que declara que você é filho. Em nome de Jesus, você é filho. Este documento Deus mostrou para mim. Não se perca na sua caminhada. Não leve em consideração as críticas. Não leve em consideração toda difamação, toda calúnia, porque Jesus Cristo passou por essas coisas. Jesus foi rejeitado. Mas nós ficaremos firmes, nos submetendo a Deus e rejeitando ao maligno. Porque esse mundo jaz do maligno. Renova a sua mente por meio da palavra de Deus e permaneçam firmes. Porque no momento oportuno vocês receberão a última palavra. A última palavra vem de Deus. Homens e mulheres foram respaldados por Deus na terra. E é isso que Deus faz. Ele confirma que você é filho, filha de Deus. Então reconheça-se assim, enxergue-se assim, em nome de Jesus Cristo. Que o inimigo não consiga distorcer quem você é em Deus, em nome de Jesus Cristo. E que as promessas, o propósito, você consiga cumprir seu propósito, sua promessa, a sua missão aqui na terra, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. E amém. Amém, amados? Amém. Então, recebe essa palavra, vem direto do coração de Deus, né? Resista ao diabo, submeta-se primeiro a Deus e resista ao inimigo, né? Lute como um guerreiro de Deus, como alguém que Deus já conferiu autoridade. Amém? Então, não se entregue, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Fica na paz.